Agora sim, olá pessoal, tudo bem? Terça-feira, né? Pós-feriado aqui, fevereiro, né? Não sei em que horário você está vendo isso, mas hoje é terça-feira, fevereiro. A gente começou ontem aí, aqui em Porto Alegre é feriado, né? Não é todo lugar no Brasil que é feriado dia 2 de fevereiro, mas aqui é. Então hoje está começando oficialmente fevereiro. E aí eu resolvi trazer um assunto muito bacana para o de 30 em 30 de hoje, né? Aquele momento que a gente tem aqui para trocar um pouco sobre as coisas que aparecem no meu dia a dia. E esse assunto que eu separei para hoje, ele é importante para quem quer fazer um fevereiro diferente, né? E até o nome da live eu coloquei, Fevereiro Não Perdoa. Por que fevereiro não perdoa? Porque ele é muito rápido, né? Fevereiro, quando a gente se dá conta, ele passou. Eu estava agora há pouco numa mentoria conversando com uma cliente e a gente estava olhando que esse mês de fevereiro nós vamos ter 16 dias para trabalhar. Então olha como ele vai passar voando. E às vezes, quando tu está falando de construir uma meta, entregar alguma coisa realmente consistente no mês, só com 16 dias, quando tu vê o mês passou e acabou. O que não dá? Não dá para chegar lá no final de fevereiro e pura e simplesmente olhar para trás e dizer fevereiro foi ruim porque teve carnaval, porque é um mês curto. Tá, mas todo ano fevereiro tem carnaval, às vezes acontece de ser em março, mas normalmente já é um mês curto, já tem carnaval, aqui para Porto Alegre ainda tem feriado no início, todo ano é assim. E o que a gente tem que fazer nessa hora? Como ele é um mês curto e passa rápido, quem entra em fevereiro sem estratégia, sabendo que o mês é assim, acaba o mês e não vê o mês passar. Então hoje eu quero falar sobre voltar. Voltei. Deu uma oscilada, caiu, mas eu voltei. Então o importante aqui é a gente pensar realmente como é que a gente faz um fevereiro diferente. Então vamos olhar com calma. Em primeiro lugar eu quero falar sobre os erros mais comuns que acontecem em fevereiro e que atrapalham, né? E isso explica o comportamento padrão do pessoal que mais reclama de fevereiro do que faz alguma coisa para ganhar. Então o que normalmente a gente acaba cometendo de erro nesse mês de fevereiro? Pega teu café aí, porque eu tô com o meu aqui, né? Não dá para fazer live sem café. Então, primeiro lugar, relaxamento pós-janeiro. Às vezes a gente acontece de relaxar muito em janeiro por causa do pós-dezembro. Mas às vezes quando a gente trabalha bem em janeiro, e de uns anos para cá, janeiro tem sido um mês muito bom, porque as pessoas não abandonam mais, não é mais aquilo de férias direto, vou pro litoral, não apareço mais, não é mais. O meio que não para a coisa assim. Em janeiro tem muita formatura, então janeiro às vezes acaba sendo um ano muito bom. Felizmente, dos meus clientes que eu faço acompanhamento, o janeiro foi um mês bom. Todo mundo se deu bem nesse janeiro aí, foi bem trabalhado. Espero que eu tenha ajudado bastante eles, né, a entrar com bastante estratégia e conseguir fazer um mês realmente bom como foi. E só que o que acontece? Janeiro foi bom e aí fevereiro eu entro num relaxamento. Então eu relaxo pós-janeiro e solto um pouco a corda. Outra coisa é perder o ritmo por causa dos feriados. Eu já entro em fevereiro pensando que tem carnaval, que tem feriado, o mês é mais curto e eu acabo perdendo aquele ritmo de trabalho que dá consistência para o que eu entrego. Espera pelo depois do carnaval, isso acontece muito, tem vários clientes que eu converso e tal, a gente já falou no final do ano passado para a gente começar no início do ano e aí agora quando chegou o início do ano o pessoal para mim, eu vou esperar passar o carnaval. Só que a vida não espera o carnaval passar, a vida acontece. Então tem muita gente que já deu start, começou agora em janeiro, mas tem uma galera esperando começar, vamos passar o carnaval. E quando tu vê, um mês passou. Segundo é a agenda solta, né? Não ficar olhando para a agenda, não olhar quando tá vazio, quando não tá, quando marcar cliente, quando não marcar, ir atrás de encher um dia. Então deixar a agenda solta correndo assim, muito mais por ela mesma do que por o que a gente faz, também vai te atrapalhar nesse momento em fevereiro. Falta de metas claras. Qual é a tua meta para fevereiro?
Tem gente que acaba nem colocando meta porque acha que fevereiro é um mês perdido, mas não pode. Fevereiro é um mês normal como todos os outros. Ele pode ser mais curto, ele pode ter feriado, mas ele tem que ser encarado de uma forma muito séria e objetiva para conseguir converter o máximo que você pode nesse mês, que vai ser importante lá no final do ano, quando tu for olhar todo o teu faturamento anual, né? Porque eu gosto de falar com os meus clientes em metas segmentadas, assim, primeiro a meta anual, depois semestral, trimestral, mensal, até por semana e dia. A gente vai dividindo cada uma delas. Mas o mais importante nisso tudo é tu lembrar que fevereiro conta lá no final. Fevereiro, quando tu for somar tudo do ano, ele tem que ter sido um mês bom, né? Então ele tem que estar ali dentro. E outra coisa também que atrapalha muito nessa hora são decisões reativas. Eu acabo deixando elas, eu vou reagindo e eu não vou planejando. Uma das coisas muito perigosas para um negócio é quando esse negócio ele não é proativo, ele é reativo. Eu reajo ao que acontece, eu não planejo o que vai acontecer. E isso torna tudo perigoso e descontrolado. O certo é o quê? Eu planejo o que vai acontecer, por mais que seja um mês curto e que eu sei que eu tenho o menor faturamento, mas ainda assim eu vou planejar sobre ele. Muita gente trata fevereiro como um mês de passagem. E isso custa caro no resultado final. Então ele não é um mês de passagem, ele tem que ser cuidado como todos os outros meses. Quem espera o mês acabar, perde o mês. Então muito foco nesse mês. Beleza, falei um pouco aí dos erros mais comuns que acontecem com a galera em fevereiro. Agora vamos falar sobre estratégias antes da execução. Né? Não é só sair fazendo, só sair trabalhando de qualquer jeito sem pensar no que vai ser feito. Então eu quero falar com vocês agora um pouquinho de estratégias antes de começar a executar. Ó, fevereiro exige menos volume e mais estratégia. Não é sobre fazer tudo, né, todas as coisas, é sobre fazer o que faz sentido. Nos meus cursos eu sempre mostro para os clientes a matriz de esforço versus resultado. Esse é um mês bem típico disso, tá? Por quê? Porque tu tem que usar menor esforço para ter mais resultado. Então tu acaba trabalhando menos, acaba fazendo menos impacto, ou melhor, menos ações, mas que elas possam te dar mais impacto. É isso que tu tem que trabalhar nessa estratégia. E eu vou falar para vocês agora alguns pontos chaves para poder converter isso, tá? Então tem que fazer aquilo que dá bastante sentido e dá bastante retorno. Pontos chaves: clareza de meta do mês. Sabe construir a meta de fevereiro? Tem gente que olha a meta do mês olhando para o mês anterior. E na verdade esse não é o melhor cenário. Se tu vai construir a tua meta do mês de fevereiro, ela tem que ser comparativa com o fevereiro do ano passado. Então até mesmo assim, às vezes ela já é difícil de pensar. Então olha só, eu até anotei aqui, a gente estava falando sobre a meta do mês de fevereiro em relação a fevereiro do ano passado. Ano passado, fevereiro, ele teve 19 dias trabalháveis. Esse ano vão ser 16. Por quê? Porque o carnaval do ano passado caiu em março. Então olha como muda também. E isso que nós estamos comparando fevereiro com fevereiro. Imagina se eu estiver comparando fevereiro com janeiro. Não faz sentido nenhum. Então o primeiro lugar estabelece qual é a tua meta do mês de fevereiro, né, de acordo com o que tu faturou no ano passado, mais o crescimento que tu quer ter. Então eu defini para esse ano que eu vou crescer 10%, então eu vou pegar o meu faturamento de fevereiro de 25%, vou botar 10% em cima dele e eu tenho a minha meta de fevereiro. Então, clareza na meta do mês. Eu já sei quanto que eu tenho qual é o meu número que eu tenho que bater no mês de fevereiro. Esse é o ponto de partida. Segundo, definição do público. Qual é o público que tu vai trabalhar especificamente nesse mês? Por exemplo, eu estou aqui em Porto Alegre. Porto Alegre, final de semana, ela acaba tendo uma queda muito grande em alguns públicos aqui, né? Público A, público B, até o C+, é muito perto o litoral aqui. Então o pessoal às vezes vai muito final de semana para a praia. Então nos sábados, às vezes, cai muito movimento dos salões aqui. Então olha como muda, né? Aquela coisa de sábado tá lotado, agora no verão, não é. Então o que eu tenho que fazer? Eu faço estrategicamente alguma coisa para trazer esse meu cliente para que ele trabalhe durante a semana. Então eu tenho que definir o meu público e entender o que eu posso fazer para aproveitar ele nos dias que ele vai estar aqui. Outro ponto extremamente relevante é respeito ao posicionamento.
Muita gente me pergunta agora, Leandro, tem que fazer ação de carnaval? Depende do teu posicionamento. Teu público, ele se engaja nisso? Faz sentido tu ter ações de carnaval, decorar salão, fazer essas coisas? E toda festa regional, coisa assim que tem, a pergunta é sempre a mesma. Eu vou fazer ação de festa junina, eu vou fazer de Halloween? Depende. Teu público, ele é sensível a isso? Ele espera, ele gosta, ele se engaja? Eu tenho que saber qual é o posicionamento que eu tenho em relação ao meu público-alvo e aquilo que eu quero passar. Isso vai definir que tipo de estratégia tu vai usar. Agora, nada impede, por exemplo, se eu não tenho um público com apelo de carnaval, eu posso muito bem pensar em algumas estratégias, se o meu público, por exemplo, vai para a praia no carnaval e tal. E aí eu posso me comunicar com alguma coisa de cuidados pré-carnaval, cuidados pós-carnaval. Então, de novo, decorar salão, fazer evento, fazer essas coisas assim, depende do teu público. Não é você gostar ou não gostar. Se faz sentido para o teu público, ele espera que tu faça alguma coisa, faz. Se não faz sentido para o teu público, não vai surfar uma onda que não é tua. Então isso é que é importante. Então, clareza de meta no mês, definição do teu público, né, o que tu vai fazer ali com ele, respeito do teu posicionamento e escolha consciente do que você não quer fazer. Então, por exemplo, tá todo mundo numa onda, todo mundo fazendo alguma coisa. Beleza. Faz sentido para você? Faz sentido para o teu público? Se não fizer sentido, não faz. Define, não vou fazer, não vou participar disso. Então aqui já dei um pouquinho das estratégias. Fazer coisa errada com intensidade não gera resultado. Tem gente que bota muita energia numa coisa que não tá certa para o teu público, para o teu posicionamento. E automaticamente o que acontece? Tu tá botando energia fora. Você tem alguns ativos que eles têm que ser muito bem utilizados. Energia, tempo, né? E dinheiro. Não posso colocar isso no lugar errado. Eu tenho que saber escolher exatamente onde eu vou colocar os meus recursos para que eu possa extrair o melhor daquela ação que eu estou fazendo. Então, de novo, carnaval. Faz sentido fazer alguma coisa? Essa resposta está vinculada ao teu público e ao teu posicionamento. E aí tu vai conseguir ajustar o que é que realmente você quer fazer para cada cliente, para cada cliente que entra no teu salão. Vamos lá, agora vamos pensar no uso inteligente das datas, né? Como um carnaval, por exemplo. Datas especiais, elas só funcionam quando fazem sentido para o teu público, como eu falei. Carnaval não é obrigação, ele pode ser uma ferramenta. E aí o que tu vai abordar nessa hora? Quando faz sentido usar? Primeira coisa que tem que te perguntar, quando é que faz sentido usar? Quando que não faz sentido usar? Risco de copiar estratégias, isso é muito perigoso. Eu vi fazer, vou fazer igual. Faz sentido? Tem a ver com você? Tem a ver com o seu público? Coerência com a identidade de marca. Né? Não vai ferir a tua identidade? Vou dar um exemplo, tá? Salões premium. O que a cliente espera de um salão premium? Será que ela está esperando isso? É gente fantasiada? É serpentina pendurada? Será que é isso que ela espera? Um salão mais técnico, que ele está vinculado a uma parte técnica aprimorada, refinada e que trabalha isso no posicionamento, que mostra a técnica constantemente. Faz sentido? Salão comercial, um salão que é muito comercial, que faz coisas muito comerciais, muito rápidas. Faz sentido? Profissional especialista, que ele é especialista em algum nicho. Como é que ele conecta isso? Eu até estava conversando com uma cliente minha que ela é especialista em cachos. Ela trabalha muito direcionado com cachos. E aí ela estava falando, vou fazer alguma coisa para o carnaval? Disse, depende. O que a tua cliente faz no carnaval? As minhas aqui vão muito para a praia. Então, beleza. Então, continua dentro da tua linha editorial falando sobre cachos. E aí tu vai falar que neste período de carnaval, que elas vão ficar um longo período expostas à praia, então tem que fazer cuidados pré-cuidados e pós-cuidados. Então tu segue o quê? A mesma linha narrativa, continuando como profissional especialista, dando informação para aquela cliente que vai curtir o carnaval do jeito dela. Tu não entrou especificamente na onda do carnaval, tu não te fantasiou, não fez nada disso, mas tu tá dando para ela algum tipo de cuidado, algum tipo de informação para ajudar ela nesse período. Então tu alinha o teu discurso, tu aproveita a data, mas tu não sai do teu posicionamento, tu não sai do que o teu público espera ouvir de você.
Olha que bacana, isso é ajuste, tá? Posicionamento errado gera movimento vazio. Então, se tu te posicionar do jeito errado, a cliente não vai entender e esse movimento é totalmente vazio. Às vezes, até alguns salões, alguns profissionais acabam se frustrando justamente por quê? Porque fazem um movimento e dizem, não tive nenhum retorno. Mas era um cliente que ele não estava engajado com aquilo ou não faz sentido para ele. Agora vamos falar um pouquinho de meta, foco e o número mágico diário, né? Porque fevereiro é igual a qualquer outro mês. Então a gente tem que ter o foco, a gente tem que ter a meta, a gente tem que ter o foco no que a gente vai fazer e tem que ter aquele número mágico diário, né? Eu acredito que todo mundo que entra no salão de manhã, quando abre a porta, entrou ali, parou na sua bancada, tem aquele número mágico que ele trabalha. Hoje eu vim aqui para buscar isso. Tem que ter isso, né, sangue no olho. Vou lá, vou buscar isso daqui. E meta, pessoal, a gente tem que pensar que meta não é cobrança. Meta é direção. É um número que tu coloca lá, tu colocou esse número ali, a tua meta, tu olha para ele. Mas o que vai te levar realmente para aquela meta é justamente o teu processo diário de fazer as mesmas coisas e dar intensidade e consistência. Isso te faz chegar na meta. Se tu ficar olhando só para a meta, sem entender o processo e o sistema que te leva até lá, tu pode bater a meta eventualmente, mas tu não vai ter consistência, porque às vezes tu não vai saber nem por que tu bateu a meta. Então, lembrando, meta não é cobrança, meta é uma direção. Eu olho para aquele número e digo, eu quero chegar lá. Então, esse é o primeiro ponto. Quem bate meta não pensa só no final do mês, pensa no quê? No dia a dia. Porque a meta lá do final do mês, ela é construída em todos os dias. Hoje, terça-feira, primeiro dia que eu estou trabalhando em fevereiro, o que eu faturar hoje vai compor a minha meta lá no dia 28. Então eu tenho que lembrar que eu também tenho que dar gás hoje, não lá no final. Tem gente que chega lá no final, olha para trás e diz, nossa, que mês fraco. Tá, mas o que tu fez para mudar o mês? O que tu fez para esse mês ser realmente forte? Então esse é o primeiro ponto. Então vamos lá, primeiro lugar, meta mensal. Coloca a tua meta mensal, como eu expliquei, pega fevereiro de 2025, coloca o indexador ali em cima, eu quero crescer 10%, então tu pega aquele valor, bota 10% e aí tu começa a pensar, esse aqui é meu número mágico. Então eu fui lá, faturei 10, eu quero crescer 10%, então eu vou faturar esse ano 11. Beleza, tá ali meu número, 11. O que eu vou fazer com isso? Em primeiro lugar, eu vou dividir o mês em dias úteis, né? Por quê? Preciso saber quantos dias úteis eu tenho nesse mês. Quantos dias eu vou trabalhar? Lembrando, tu tem carnaval, então tu vai ter uma segunda, uma terça. Tem gente que nem na quarta vai trabalhar. Tem gente que não vai trabalhar no sábado de carnaval. Então tu tem que olhar para o calendário e pensar quantos dias úteis eu tenho. Quantos dias eu vou trabalhar. E aí tu pega a tua meta mensal e divide pelos dias úteis. E aí tu vai ter esse númerozinho mágico. Né? Tu vai ter esse número assim, ó, tá aqui o meu número, eu quero chegar nesse número aqui, eu quero chegar em 11, né? Que nem aqui, para fazer uma conta bem rápida, né? Eu botei aqui que tem 16 dias a serem trabalhados. Para quem não trabalha segunda, mês de fevereiro vai te dar 16 dias úteis para trabalhar. Então, se tu colocar lá que tu quer fazer 16 mil no mês, automaticamente eu tenho que fazer R$1.000 por dia. Eu coloco ali já na minha visão que, ó, eu tenho que faturar R$1.000 por dia. E eu já sei o número mágico. E eu tenho que entender que esse número mágico, ele é diário. Todo dia eu tenho que trabalhar nele. E como é que eu trabalho nele? Eu posso, por exemplo, olhar, hoje é terça-feira, eu sei que amanhã não tem ninguém marcado na agenda, eu vou trabalhar para marcar alguém na agenda. Na quinta não tem ninguém na agenda, eu vou lá, vou trabalhar para trazer gente para ali. Eu vou fazer o meu direcionamento, por exemplo, digital, em cima de serviços que eu quero que contribuam para esse mês. Eu vou amarrando todo esse processo estratégico, que é o número de dias que eu trabalho, o número que eu quero bater, a comunicação que eu vou fazer na rede social, os serviços que eu vou trabalhar no mês, conectado com o período que é verão, da sazonalidade do carnaval. Eu vou amarrando várias coisas ao redor e eu vou chegando nesse número mágico e vou tendo decisões baseadas nos números. Eu não posso tomar as decisões que eu vou fazer de estratégia, de comunicação, de meta, baseado em achismo. Eu tenho que basear todas elas em cima dos números. É aquilo que eu vou estudando, é aquilo que eu vou olhando ali, sabendo como é que é o meu desempenho, como é que é a primeira semana, como é que é a segunda semana, que dia é mais forte, que dia é mais fraco,
Qual serviço é mais lucrativo? Aliás, eu tenho, se vocês olharem, hoje é o de 30 em 30, número 44. Então, se vocês rolarem no meu feed ou for no canal no YouTube, também vai ter lá as outras, e tem uma que eu falo sobre lucratividade. Porque não adianta também eu chegar num número mágico a qualquer preço e eu não ter lucro, né? Porque o importante no final das contas é ter lucro. Não adianta faturar 1 milhão e não sobrar nada. Tem salão que fatura 50 e sobra 20. É melhor do que tu faturar 1 milhão e não sobrar nada. Então tem que ser estratégico nessa hora também. Que tipo de serviço eu vou promover? Aquele que me gera mais lucratividade. Aquele que vai fazer eu ganhar mais e sobrar mais dinheiro no caixa. Né? Lembrando que nós não ficamos ricos com o que ganhamos. Nós ficamos ricos com o que não gastamos. E para o salão a conta é essa. Para você, profissional, a mesma coisa. Não importa o número que é faturado, importa o que sobra no caixa. Olha que legal. Então, vou te dar alguns exemplos, tá? Que você pode colocar ali. Primeiro, o faturamento desejado, né? E, claro, o faturamento desejado com a lucratividade que você quer. Tem que ter a margem de lucratividade ali dentro. Segundo ponto, dias reais de trabalho. Olha só, fácil. Número de faturamento, dias reais de trabalho. E aí eu chego no terceiro ponto, que é valor mínimo diário. Eu sei que eu não posso fazer menos que aquilo dali. Tem que virar aquela máxima, se é o teu número mágico que tu vai procurar todo dia. Menos do que isso eu não posso fazer, menos do que isso eu não posso fazer. Se fizer para cima, melhor. Mas menos do que isso eu não posso fazer. Vou correr atrás daquele número mágico todos os dias, vou estar ali me dedicando, me dando ao máximo para chegar nele. Olha que bacana. Fica bem mais fácil. Todos vocês pegam um número gigantesco, que ele é mensal, mas quando tu fragmenta ele por semana e depois por dia, tu olha para aquele número menor e tu diz, beleza, eu vou trabalhar em cima desse número aqui. Todo dia eu vou em cima desse número aqui, que é o meu número mágico. Meta é o alvo. Agora, o dia é o jogo. O dia a dia. Ele é construído no dia a dia. Todos os dias tu te dedicando, fazendo aquele pouquinho, vai chegar lá no final e vai te dar o resultado que você tanto está esperando. Agora vamos pensar o seguinte, tá? Consistência diária vence mês curto. Né? O mês é curto, então o que eu tenho que ter? Consistência diária. Fevereiro não é sobre grandes picos, né? É sobre constância. É eu ficar me dedicando constantemente para chegar no resultado. Não vai ter pico enlouquecido de trabalhar, não sei o que. Não. Fevereiro é constância. Então vamos lá. Primeiro lugar, vamos falar sobre pequenas ações todos os dias. É um mês que muita gente foge do salão. Eu tenho uma manhã fraca, eu fecho, eu não vou e tal. Eu falo para todas as pessoas que eu converso. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com salões daqui de Porto Alegre até Fortaleza. Faço cliente no Rio, São Paulo, em vários lugares do Brasil. O que eu noto em todos os lugares? O profissional que mais fica dentro do salão é o profissional que mais fatura. O profissional que mais reclama, que não fatura, quando a gente vai ver o mapa de calor, é aquele que menos fica no salão. É aquele que toda hora vai embora. Se não tem cliente, ele chega mais tarde. Se não tem cliente, ele sai mais cedo. Se não tem cliente, ele fecha a agenda. O que acontece? Ele nunca está disponível. E é meio que a lei da atração. Quando tu tá no salão, tu tá disposto a trabalhar, vai aparecer cliente. Vai aparecer cliente. Mas tem o outro lá que não vem, não cumpre o horário. Esquece o lado. Esquece o outro. Esquece o que os outros têm que fazer. Foca no que você tem que fazer. E o que você tem que fazer em fevereiro? Dá o teu máximo. Muita gente vai fugir do salão. Vocês vão ter muitos colegas que não vão estar no salão. Eles vão sair, eles vão fechar a agenda. Quer fazer uma agenda boa? Esteja disponível. Então, pequenas ações todos os dias, uma horinha a mais, uma comunicação a mais, uma lista de transmissão, vai te ajudar. Comunicação diária. Tem que todo dia estar te comunicando, todo dia conversando, todo dia ali com o cliente. Pode ser através de um Instagram, pode ser através de uma comunicação via WhatsApp. Tu tem que estar presente constantemente na cabeça dos clientes. Se é uma época que é muito fácil do cliente te esquecer, é agora, porque ele tem muita distração, né? É fevereiro, muita distração para ele. Então, esteja presente constantemente. Faça ajustes rápidos. Perceba o que está funcionando, repete. O que não está funcionando, muda. Vai por um caminho, vai por outro. Acha um jeito de estar sempre na memória do teu cliente ali. Então, ajusta muito rápido
o que é que precisa ser feito, a minha Siri querendo conversar, o que precisa ser feito para realmente converter. E, acima de tudo, faça revisões semanais. Porque às vezes acontece o seguinte, tá? Eu tenho blocos assim de metas que eles são diários. Mas às vezes tem um dia que eu não chego nela, mas na outra eu consigo esticar. Por isso que tem a meta diária e a meta semanal. É importante a gente fazer uma revisão semanal para ter certeza que, beleza, terça não foi tão bom, mas quarta compensou. Agora há pouco eu estava falando com a cliente justamente disso. Às vezes, por exemplo, fevereiro é o mesmo, está um mês mais curto esse ano, vai ser mais difícil de bater meta. Mas eu posso pegar janeiro, fevereiro e março e tentar fazer uma macrometa, que um mês compensa o outro. Eu trabalhei melhor em janeiro, trabalhei melhor em março, não foi tão bom em fevereiro, mas quando eu somo os 3 meses, eu consegui bater os 3 meses do ano passado. Então eu vou fazendo esses pequenos ajustes. Então faça uma revisão semanal de todas as ações. Trabalha já a semana que vem. Semana que vem, muita gente já vai embora na sexta-feira. Então o que faz? Já trabalha uma ação para trazer as clientes de terça a quinta, para te já garantir o teu final de semana. Para elas já viajarem, para elas saírem para o carnaval, faz alguma ação para trazer elas antes. Se você deixar para a semana que vem, elas não vão se programar. Então já faz a ação essa semana para programar para a semana que vem. Não deixa para depois. Faz agora. Acelera o processo. Consistência diária vence calendário curto. Se você estiver focado com bastante consistência diária, vai dar certo. Não é o calendário que vai te derrubar, porque as tuas ações vão te fortalecer e vão fazer que tu chegue no resultado. Agora vamos pensar o seguinte, tá? Eu quero passar para vocês um checklist de ações para fevereiro, tá? Vamos refletir junto aqui. Primeiro lugar, minha meta de fevereiro. Tá clara? Se não tá, começa por aí. Desenha qual é a tua meta de fevereiro. Segundo, sei meu número mágico diário? Quando eu fizer essa meta de fevereiro, automaticamente eu já vou dividir lá pelos dias trabalhados. Quem vai trabalhar no final de semana, vai trabalhar sexta, sábado de carnaval, vai ter uns diazinhos a mais. Então conta quantos dias tu vai trabalhar esse mês, divide a tua meta de fevereiro, constrói a tua meta de forma clara. Terceiro ponto, minha agenda está organizada, todo mundo sabe quando que eu vou estar no salão, que dia o salão vai estar aberto, que dia vai estar fechado. Organiza a tua agenda e comunica para os clientes. Essa é a primeira coisa. Vou estar aqui tal dia, não vou estar em tal dia. Agenda organizada. Outro ponto. Minhas ações fazem sentido para o meu público? De novo, carnaval, vou entrar na onda? Por quê? Vale a pena? Meu público está esperando? Ele participa, não participa? Qual é o tipo de comunicação? O que ele espera de mim? Então, nessa hora, quais são as ações que fazem sentido para o teu posicionamento e para o teu público, né? Não é o que eu gosto, é o que o meu público quer, de acordo com o posicionamento que eu tenho. Tem que fazer sentido. E o último ponto é, estou consistente ou reativo? Se eu ficar reagindo ao que vai acontecer, talvez dê certo. Mas se eu estiver proativo, se eu realmente estiver preparado para fazer o que tem que ser feito, aí a tendência é que dê certo. Agora, se eu deixar acontecer, provavelmente não vai dar. Se alguma resposta for não aqui dessa lista, ainda dá tempo de ajustar. Se você não fez alguma dessas coisas aqui, vai lá e ajusta. Hoje é início de fevereiro, dia 13 de fevereiro. É a hora de olhar para esse mês tão curto e tão rápido e não deixar ele acontecer de qualquer jeito. É a hora de trabalhar em cima dele com bastante consistência e extrair o melhor desse cenário. Com bastante organização, com bastante planejamento e foco, você vai fazer um mês tão bom quanto for possível para esse mês tão curto. E às vezes tu pode te surpreender. Pode ser que ele seja um dos melhores meses em comparação ao ano passado. Porque se ano passado tu agiu em fevereiro sem estratégia, se você trabalhar nesse fevereiro com estratégia, talvez você bata muito forte o fevereiro do ano passado. E aí o teu ano vai, consequentemente, ser muito mais forte. Gostou do conteúdo? Compartilha com quem vocês acham que faz sentido, né? E se não conseguiu ver todo ele, vai ficar gravado, vai ficar aqui no meu feed. E eu também subo tanto no Spotify como no meu canal no YouTube. Vocês podem acompanhar por lá. E, né, fevereiro não precisa ser perdido. Mês curto pede estratégia e não pressa.
Não é pressa, é estratégia. Quem trabalha com foco transforma poucos dias em grandes resultados. E de 30 em 30, né, dia por dia, você constrói resultados que não dependem do calendário. Só depende de você, da estratégia e da execução. Até o próximo de 30 em 30.